Olá, internautas, já voltamos, programa Momento Econômico da ANEFAC. Agora no segundo bloco, hoje estamos conversando com a Márcia Vieira, ela que é especialista em inovação. Márcia, terminando o primeiro bloco, ficou uma questão no ar que você levantou e eu gostaria que você complementasse. Eu estava dizendo que a inovação, sem dúvida nenhuma, é o motor da produtividade e você também reforçou essa ideia. Agora, como repensar a organização levando em conta a inovação? Eu vou falar um pouco da experiência prática. Assim, Perfeito. De alguns exemplos, se você me permite, doutor Roberto, exemplos práticos. Nós recebemos empresas de todos os portes que nos procuram, empresas que precisam receber investimento. Então, empresas que, algumas delas em crise, outras nascentes, enfim, vários tipos de negócios. E também do lado do investidor, né, que nos procuram, os investidores, para nós expandirmos negócios que serão aportados ou revitalizarmos negócios antes de receber o aporte. E é muito interessante porque recebemos empresas, né, se me permitem, meus queridos clientes, algumas com processos envelhecidos. E a empresa é como um ser vivo, né? A pessoa jurídica é muito parecida com a pessoa física. A pessoa jurídica também se sente deprimida, a pessoa jurídica também tem problema de autoestima, né? A empresa também ela tem as suas crises. E quando nós trabalhamos a revitalização, por isso o nome revitalização, é voltada à vida a uma organização, organizações com imenso potencial, né? São empresas que são, muitas delas, líderes, ou que perderam posição no mercado, outras são líderes precisando avançar. Nós observamos que o processo de revitalização ele começa primeiro com entender como está, como se a gente desenhasse, se me permite, o Google Map da organização. Então, para saber onde eu estou, eu preciso do mapa, né? Eu preciso do meu mapa, da minha referência. Então, quando fazemos esse desenho com o líder, não fazemos isso por técnica apenas, nós fazemos isso para que o líder possa compreender com o que ele está lidando, os sócios possam compreender e assim priorizar, porque a gente também precisa entender que a inovação às vezes ela concorre com o dia a dia da empresa. Então a empresa diz, não, mas eu preciso garantir a rentabilidade, eu preciso pagar as contas, e como que eu vou fazer a inovação também? Eu preciso pagar a folha de pagamento, como que eu faço a inovação? Então pouco concorre com o dia a dia da empresa. Então, quando nós vamos, por isso que insistimos, que é um trabalho maior, é um trabalho global. Para a inovação não concorrer com o dia a dia, ela tem que fazer parte do dia a dia de uma organização. Então, nesse processo de revitalização, nós separamos, como diz o Peter Drucker, o velho do novo. Com todo respeito, o que é o dia a dia, aquilo que tem que ser revisto, refeito, repensado para sustentar a organização, e aquilo que vai ajudar na expansão da organização, que são os modelos inovadores. Nesse momento, nós entramos numa outra etapa, que é a execução. Porque não adianta nós termos boas ferramentas de projetos, de planejamento, se nós não temos condição de execução. E execução é uma matéria que nós damos pouco valor. Nós vamos até o planejamento como se a execução fosse consequência natural, e não é. Não é. A metodologia de execução ela é distinta da metodologia de planejamento, embora complementar. Então nós focamos nisso, porque não adianta ter belíssimas ideias, belíssimos projetos, né? A empresa tem um belo planejamento estratégico, onde lá estão as suas linhas de inovação, se depois ela não consegue executar. Então a execução também sustenta esse processo de inovação. Então, quando se tem uma empresa que ela tem consciência daquilo que ela precisa melhorar e do seu potencial e tem instrumentos de execução, aí nós estamos dando os primeiros passos para a gente garantir um ambiente sustentável de inovação permanente, né? Seja de produto, seja de processo, seja de serviço, e seja nascendo, que eu disse do exemplo prático, dessas empresas nasceram outras, né? Então, a gente tem um exemplo. Eu até vou citar o exemplo aqui. Nós temos uma empresa, um instituto de pesquisa, é o maior instituto de pesquisa de Minas Gerais, né, dos meus clientes e amigos da Expertise. A Expertise foi uma empresa que nós trabalhamos no processo de execução, e dela nasceu uma startup, que era um dos projetos do planejamento estratégico, fazendo todo esse trabalho de revisão da empresa, de revitalização. Em 3 meses desse trabalho, essa startup, que já era uma ideia, que é um sistema de pesquisa online, então, nos parâmetros, é o primeiro do Brasil, é o Opinion Box,
que venceu o Startup Brasil, foi para a Califórnia como um exemplo de startup brasileira, está entre as principais startups brasileiras mais premiadas. E o que aconteceu lá? Eles implantaram uma metodologia de execução, mas cuidando da casa, né? Porque não pode deixar de cuidar do dia a dia da casa. A ideia não é essa, né? Então, se há esse pensamento de que eu não consigo inovar porque eu tenho que cuidar do dia a dia, é possível abrir em Y de uma maneira sustentada e criar belíssimos projetos como esse, que eu citei aqui, poderia citar tantos outros, né? Que nascem às vezes, inclusive de crises, né? Projetos que nascem da crise. E ao final, doutor Roberto, só para complementar, para garantir tudo isso, né, na MVI nós estabelecemos o rate de entrega dos projetos. Assim como a rate de crédito, e a FINEP também trabalha o rate de inovação, nosso cliente lá dos projetos da FPCafé, a USP e a FINEP, a Agência Brasileira de Inovação, que trabalha em seus projetos o rate de inovação e o rate de crédito. Nós fazemos um trabalho nos projetos que é garantir o rating de entrega, ou seja, esse projeto realmente ele tem condição de gerar resultado, ele tem condição de prestar aquilo que de fato ele está propondo, seja para o investidor, seja para a sociedade. Então a gente estabeleceu indicadores para garantir a entrega da execução. Então é preciso pensar em inovação, mas é preciso pensar na nossa capacidade de execução também dessas inovações. Tem uma pergunta da internauta Pamela, Márcia. Quais os fatores que são importantes neste tipo de projeto? Inovação. Metodologias, né? Bom, citei aqui, peço licença, citei aquelas com as quais nós trabalhamos, né? Especificamente a metodologia de revitalização de negócios e design de entrega, né? Que é a metodologia que a gente usa. É preciso ter metodologias. E aí, né? Uma forma de organizar, envolver as equipes e ouvir as equipes. Então não são, eu sou consultora, não são consultores, não são apenas os executivos, mas as equipes, das pessoas mais, vamos dizer assim, daquelas que ocupam as funções mais simples dentro da empresa ou de um órgão governamental até os mais altos cargos de uma empresa. A gente precisa aprender a ouvir. Temos um exemplo muito bonito também de um cliente de projetos anteriores, é uma gráfica, uma editora gráfica, uma grande editora. Se me permite, doutor Roberto, eu vou dar esse exemplo, porque esse exemplo, quando a gente fala de produtividade e inovação, a gente pensa e reporta a modelos complexos. E precisamos pensar na capacidade, nós não podemos subestimar a inteligência do nosso trabalhador, né? Nessa fábrica, fazendo todo esse trabalho, principalmente com respeito, ouvindo as pessoas que estão na operação, os operários de uma das unidades da fábrica, no trabalho de medição, eles observaram, eles já sabiam disso. Uma das máquinas, que é uma máquina alemã de última geração, onde se fazia a cola dos livros e a lombada dos livros. A máquina fazia a capa e aquela lombada quadrada do livro. Enfim, não vou me alongar muito, mas essa máquina colava essa capa, jogava numa esteira longa, e essa esteira era projetada para secar a cola, e depois, chegando ao final, uma prensa, uma guilhotina para cortar, acertar a capa do livro. Eles foram fazer a medição e descobriram, eles produziam 10 mil livros por dia, livros didáticos. Muito grande. Principalmente, dos 10 mil livros por dia, 10%, 1.000 livros, eram perda. Muita coisa. 10%. Ou perda absoluta, ou algum livro ia danificado para o cliente. Né? Desses 1.000 não iam para o lixo, mas ou ia com defeito para o cliente. Enfim, por que isso acontecia? Os operários identificaram por que isso acontecia. Essa máquina foi projetada na Europa. A esteira, esse espaço da esteira, era o espaço suficiente para a secagem de um livro em outras condições climáticas. Coisa que parece que simples, né? Em outras condições climáticas. Muito bem, os diretores já estavam aí também acionando a Alemanha, já estava se pensando em construir uma máquina com uma esteira maior, óbvio, né? Uma máquina com uma esteira maior e ocupar mais espaço da fábrica, etc. E eles pediram licença para desenhar um projeto, um simples projeto de inovação, demos conceitos básicos para eles, de segurança, né, etc., e outras características. E eles pediram licença para fazer um teste, os operários. Então eles instalaram um cano de PVC ao longo das esteiras, perfuraram esse cano, esses dois canos, ligaram em algum sistema de ar, desculpem, eu não recordo, isso já faz alguns anos,
e quando o livro caía, o cano assoprava no livro. E resolveu. Olha Os aí. engenheiros da Alemanha vieram ao Brasil para conhecer isso. Redução final, mediram de 10% de perda de 1000 livros, caiu para 0. Barbaridade. Olha, coisa simples. Não precisa teorizar muito. Eu queria explicar que para o empresário, para a empresária, a solução, vamos sair um pouco da angústia de termos que dar todas as respostas e vamos aprender a ouvir um pouco as nossas equipes. Lá pode estar uma bela, uma surpreendente solução. Tem uma outra questão da vitória, e eu acho que também é uma questão muito importante. Como está a inovação dentro das organizações no Brasil? A impressão que eu tenho é que precisa mudar as organizações para se preparar para a inovação. Será que é isso mesmo? Olha, os estágios são muito variados da experiência que a gente percebe. Desde um medo inicial, um receio inicial de inovar, porque isso vai gerar mudança, é algo que nos assusta, que é um paradoxo, né? Porque somos um povo com uma alta capacidade de adaptação, né? Porque é um povo que sobrevive a crises e mais crises, não é? Então, somos um povo que somos mestres em superar uma série de crises, né? E ao mesmo tempo um pouco de receio, de medo da inovação, sendo também um povo criativo, né? Um povo com flexibilidade. Então, há estágios muito diferentes. Há empresas, obviamente, com grandes centros de P&D, né? A indústria farmacêutica, por natureza, é uma indústria que trabalha o desenvolvimento de novas soluções, aeroespacial, etc. Enfim, nós temos, sim, no Brasil, muitos centros de P&D apoiados, né? Vou citar aqui com todo respeito a Agência Brasileira de Inovação, a FINEP, com a qual nós trabalhamos nos últimos 3 anos, né? Direcionando crédito para a inovação, né? Com grandes indústrias brasileiras parceiras aí da FINEP. Então, temos referências, grandes referências de inovação no Brasil. Temos empresas ainda um pouco assustadas e amedrontadas de entrar nessa seara, ou porque não tem acesso ao crédito, ou porque não conhece os caminhos para se atingir a inovação. As universidades trabalhando arduamente para a inovação, né? E aí o movimento de conexão da universidade com as empresas, porque isso é muito relevante, né? A união universidade-empresa, né, das incubadoras, nós temos preciosidades nas universidades brasileiras que precisam ser reconhecidas e vistas. Né? Nós temos muita tecnologia sendo desenvolvida na universidade brasileira, na área de saúde, na área de tecnologia, que nós precisamos dar voz e dar acesso e dar espaço para enxergarmos isso, porque parece que não temos, e temos muito, né? Até startups, né? As empresas, saiu ontem na Folha de São Paulo, em plena crise, empresas brasileiras, as startups recebendo investimentos aí de 9 dígitos. Isso é um orgulho, né? Empresas que nasceram em 2013 recebendo 100 milhões de investimento. Também temos no Brasil. Quase sempre recursos lá de fora? Muitos recursos, muito recurso estrangeiro, quer dizer, de fundos. Acreditam mais eles em nós, vamos vencer, vamos passar essa crise, do que às vezes nós mesmos. E até é uma coisa que inclusive está nessa matéria da Folha de São Paulo, né, se puderem ver, foi na Folha de ontem, domingo, procurando projetos brasileiros e nós ainda faltando projetos maduros para receber investimento. Então, há áreas que eu ouso dizer há mais investimento, há mais recurso do que projetos executáveis. Márcia, existe inovação que gera resultado social? Sim. Inovação é uma figura recente no Brasil, o investimento de impacto, né? O investimento de impacto social. Eu creio que em 2010 o investimento de impacto começou a se fortalecer no Brasil, mas ainda há muito espaço para isso. No mundo já é algo com mais tradição. Há uma série de exemplos brasileiros, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, o Dr. Consulta. O Dr. Consulta é uma clínica com médicos altamente especializados, né, de grandes hospitais aqui de São Paulo, que dá acesso à saúde, cobrando consulta com um valor mais acessível, dando condição das pessoas que acessarem. Não é pelo sistema público, não é plano de saúde, é uma terceira via que gera resultado, que gera lucro econômico, né? Receberam recentemente aporte estrangeiro de investimento, que gera retorno econômico e gera retorno social.
E eu acredito muito que nós vamos precisar cada vez mais repensar o nosso negócio para além do resultado econômico. Pensarmos o nosso negócio de uma forma que ele possa, independente de ser de natureza de investimento de impacto, mas como que a gente devolve para a sociedade? Quer dizer, agregar sim resultado para a empresa, mas também agregar para a sociedade. Sim, isso sim, porque se eu não contribuir com o sistema de educação brasileiro, vai me faltar bons profissionais. Se eu não contribuir para as questões ambientais, eu vou ter impacto direto na minha empresa. Né? Vídeo exemplo da crise hídrica. Né? Então, nós temos que agora um pouco extrapolar também os limites das nossas organizações e pensarmos o todo e de que maneira que a gente contribui com aquele todo que está lá fora, mas que impacta diretamente dentro, né, das nossas organizações, da nossa vida. Né? Márcia, olha, nós conversamos antes de iniciar o programa e mesmo no intervalo para conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a importância da inovação no setor público. Pela experiência da Márcia, tem muito a ser falado. Infelizmente o programa está chegando no fim, a gente não vai conseguir, mas vamos marcar uma outra data porque é importante esse assunto. E do PIB brasileiro, o setor público é aproximadamente 45%. E cheio de ineficiência, faltando inovação. Vamos marcar sim, porque esse assunto é importante. Márcia, por favor, suas palavras finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade do programa e a oportunidade também, doutor Roberto, estivemos aí no Congresso da ANEFAC na Argentina, né, em maio, e foi uma oportunidade muito relevante. Debatemos durante 2 dias a inovação, o cenário econômico brasileiro, debatemos os mercados emergentes, a lei anticorrupção, e foi muito bom porque não há respostas prontas. Perfeito. Isso é muito bom. Às vezes pode nos dar um pouco de ansiedade, de pensar para onde eu vou, né, qual caminho tomar, e o empresário é muito solitário, né, nas suas decisões. Pode ter 1000 funcionários, 10.000, mas é uma posição muito solitária. E às vezes pode angustiar um pouco não ter as respostas prontas. Mas é muito bom porque significa que estamos em construção. E se estamos em construção, é o tempo de reinventarmos, de repensarmos com muita humildade. E um pouco com mais tranquilidade, porque inovação pressupõe também erros. Não é? Não vamos acreditar que nenhuma ideia, nenhum projeto, nenhum programa nasce perfeito. Então nós precisamos também eliminar um pouco esse medo nosso de errar, essa vontade de perfeição permanente, que é uma ilusão, isso não existe. Então vamos nos permitir inovar. Márcia, muito obrigado. A ANEFAC agradece a você e já fica o convite para a gente falar da inovação no setor público. Amanhã começa o roadshow da ANEFAC KPMG sobre ECF. Confira as datas e como se inscrever, ainda tem condições, no site da ANEFAC, o www.anefac.com.br ou ainda no e-mail eventos@anefac.com.br. Querido internauta, um grande abraço, até a próxima semana.